As rainhas mais malvadas da Bíblia, alguns dos reis mais malignos que conhecemos na Bíblia também estavam casados com rainhas malvadas que ou encorajavam seus maridos a fazer o mal ou elas mesmas praticavam a maldade em nome de seus esposos. Exemplos dessas rainhas malvadas mencionadas na Bíblia são Jezabel, rainha de Israel. Um israelita não deveria se casar com um pagão, então o Senhor os comandou a fazer isso. Acabe abandonou a palavra de Deus e se casou com Jezabel, princesa de Sidom, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Jezabel e Acabe, seu marido, levaram ainda mais o reino de Israel à idolatria, estabelecendo a religião de Baal no reino. Jezabel era filha do sacerdote rei Etbaal, governante das cidades fenícias de Tiro e Sidom. Seu nome em fenício significava prímula, mas em hebraico, Jezabel significava lixo, que era como ela era conhecida no Antigo Testamento. Jezabel era esposa de Acabe, rei do reino de Israel naquela época. Não apenas Acabe seguiu Jeroboão na idolatria, mas também se casou com Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Ambas as ações contribuíram para a reputação de Acabe como um rei extremamente maligno. Segundo o livro dos reis, Acabe foi reconhecido como o pior de todos os reis, capaz de causar grande destruição durante seus 22 anos de reinado. Esta era a pessoa com quem Jezabel estava casada. Era evidente que ela utilizava Acabe para alcançar seus objetivos malignos e ele não precisava de muita persuasão. Esta foi a primeira vez que um rei de Israel se aliou por casamento a uma princesa pagã. Jezabel adorava Baal e decidiu praticar o culto satânico de Baal em vez da adoração ao Senhor Deus. A prática do culto a Baal se tornou generalizada em Israel durante o reinado de Acabe, e a adoração a Baal também afetou Judá. Várias partes adoravam Baal de diferentes maneiras, e ele se mostrou um Deus altamente universal. Diversos locais destacavam um ou outro de seus atributos e criavam seitas especiais do baalismo. Baal é representado nas esculturas usando um capacete adornado com chifres de touro, símbolo de força e fertilidade. Ele segura uma clava ou massa em uma mão, provavelmente representando o trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, possivelmente representando tanto o relâmpago quanto a vegetação. Depois de casados, Jezabel conseguiu convencer Acabe a aceitar Baal. Ela era uma mulher que almejava mais poder e buscava silenciar qualquer um que tentasse desafiá-la. Ela não era guiada por princípios, nem tinha medo de Deus ou dos homens, e era zelosa em seu compromisso com a adoração pagã que praticava. Ela não poupou esforços para manter a idolatria em todo o seu esplendor ao seu redor. Suas ações foram extremamente prejudiciais para o reino de Israel e de Judá. O capítulo 21 dos Reis traça os eventos que levaram à morte de Jezabel e Acabe. Não há muitos casais na Bíblia que sejam menos atraentes de se olhar do que o rei Acabe e a rainha Jezabel. No final de um dos livros dos reis, somos apresentados ao seu crime obsceno e repugnante. Por causa da quase completa ausência de liderança carismática, eles foram forçados a recorrer à decepção, egoísmo e astúcia para alcançar seus objetivos. A localização é Jezreel, onde Acabe e Jezabel tinham um palácio. Ao lado do palácio, havia um vinhedo pertencente a Nabote, o jezreelita. E Acabe desejava anexar o vinhedo para plantar um jardim de vegetais. Nabote se recusou a vender ou trocar sua terra, pois a lei de Israel decretava que a propriedade deveria permanecer na família a qual foi originalmente designada. Quando Jezabel descobriu que seu marido estava irritado e mal-humorado e soube da recusa de Nabote em vender seu vinhedo, ela assegurou a Acabe que o vinhedo em breve seria dele. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com seu selo e as enviou aos anciãos e nobres que viviam com Nabote em sua cidade. Nas cartas, ela ordenou que proclamassem um jejum e colocassem Nabote à frente do povo, com 2 homens sem princípios e inúteis sentados em frente a ele. Esses homens testemunhariam contra Nabote, acusando-o de blasfêmia contra Deus e o rei, e então ele seria levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Quando os homens da cidade, os anciãos e os nobres receberam as cartas de Jezabel, eles seguiram suas ordens e proclamaram um jejum. Nabote foi colocado à frente do povo, e os 2 homens sem princípios e inúteis testemunharam contra ele, acusando-o de blasfêmia contra Deus e o rei. Então, eles o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois disso, eles informaram a Jezabel que Nabote havia sido apedrejado até a morte. Quando Jezabel ouviu que Nabote havia sido apedrejado e estava morto, ela disse a Acabe: levanta-te, toma posse do vinhedo de Nabote, o jezreelita, que ele recusou vender, pois Nabote não está mais vivo, mas morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, ele se levantou para ir ao vinhedo de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dele. Jezabel: quer ficar por dentro de mais histórias intrigantes da Bíblia e outros conteúdos fascinantes? Então não perca tempo e inscreva-se agora mesmo no nosso canal.
Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Juntos, vamos explorar as narrativas mais marcantes da história e refletir sobre seus significados para os dias atuais. Não deixe de fazer parte dessa jornada emocionante.